Som, bom dia. Muito bom de estar podendo louvar o Senhor juntos, reconhecer alguns atributos que Ele é e o que Ele faz na nossa vida. Vamos continuar no Evangelho de Lucas, estamos pregando uma série no Evangelho de Lucas. A última mensagem que nós vimos dentro desse tema, o compromisso com Deus significa seguir o Senhor Jesus. Na última mensagem nós vimos que seguir a Jesus significa se manter dependente de Deus e sua palavra. Aquilo que a gente viu sobre os discípulos que não conseguiram exercer o seu papel, expulsando aquele demônio daquele jovem, e não conseguiram por causa da sua incredulidade, da falta de exercitar a sua fé no Senhor Jesus, naquilo que ele tinha instruído e treinado os discípulos a fazerem. Jesus então resolveu a situação, devolveu aquele rapaz para o seu pai, completamente resolvida aquela situação e liberto, de forma que aquele demônio não mais entraria naquele jovem, nunca mais. Hoje, continuar vendo que seguir a Jesus significa corrigir sua vida constantemente pela primazia, pela prioridade, pelo que é mais importante, que é o Evangelho transformador. Na sequência, então, Lucas 9, 43 a 50, na verdade vamos ver se até o versículo 45. Diz que todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Lembra? Ficaram maravilhados com aquilo que tinha acontecido. Jesus então ter liberto o rapaz daquela possessão demoníaca. Então todos ficaram maravilhados. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras, ou seja, presta muita atenção nas seguintes palavras. O Filho do Homem, se referia a ele mesmo, era um título messiânico, não é? O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendesse, e temiam interrogá-lo a este respeito. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, agradecemos que a gente pode estar aqui na Tua presença. Obrigado pela salvação, pela obra na nossa vida. Obrigado pela certeza que o Senhor está nos transformando à Tua imagem, e que o Senhor, como a gente cantou aqui, um dia reinará nesse mundo, colocará tudo em ordem, colocará tudo debaixo da Tua soberania, de modo que ninguém vai viver contrário à Tua instrução, e se alguém tentar fazer isso, receberá correção imediata, porque a Tua palavra é a verdade, e o Senhor vai cumprir cabalmente tudo que o Senhor colocou para nós aqui. Te agradecemos, pedimos que o Senhor nos dê compreensão e um coração aberto a mudar, a priorizar o Teu Evangelho nas nossas vidas. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Os discípulos não compreenderam isso. No texto paralelo, que está aí projetado agora, Mateus 17, 22 e 23, fala: reunidos eles na Galiléia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então, os discípulos se entristeceram grandemente, porque eles não tinham compreensão, porque eles não estavam entendendo. E lembra que a gente já viu no Evangelho de Lucas, que seja para a multidão, e agora na questão dos próprios discípulos, o fato de Deus encobrir algumas coisas dessas,
tinha a ver justamente com o contexto, com a realidade de incredulidade na vida deles ainda. Assim como as multidões não entendiam porque não aceitavam, não queriam confiar no que Deus tinha revelado e não criam naquilo, então elas não entendiam o que viam pela frente. Os discípulos aqui nesse episódio, onde não creram a ponto de serem úteis nas mãos de Deus, no episódio ali da possessão demoníaca, então eles também continuavam confusos em relação ao plano principal, à primazia, ao que realmente importa, que é o Evangelho transformando a vida deles, a necessidade disso, e viverem para esse Evangelho e para anunciar esse Evangelho. Coisa interessante aqui é que eles se entristeceram grandemente justamente porque não entenderam e não estavam aceitando um outro trecho paralelo, aceitando a vontade de Deus nesse aspecto de Jesus ter que sofrer, né? O grande Jesus que estava demonstrando todos os seus sinais ali, ele tem que passar por esse período. É nesse contexto também que Pedro é repreendido por não confiar. Pedro, que tinha recebido aquela revelação de Deus sobre como Jesus era o Messias, é o Messias. Imediatamente, Jesus então explica qual é o plano do Messias para todo o ser humano aqui, o Evangelho se desenvolvendo, e Pedro fala, não, isso não vai acontecer com o Senhor. Imediatamente recebe aquela resposta, quem está falando por você não é Deus, é Satanás agora. Antes era Deus, agora é o diabo. Porque não entrava na cabeça deles que Jesus, Deus, tinha que sofrer para aquilo que é mais importante. Percebe? As multidões, os próprios discípulos estavam focados aqui na questão de milagres, sinais. Eles consideravam isso até esse momento como sendo mais importante. Jesus está falando assim, não é. Jesus não permitiu, percebe, que a multidão e nem os discípulos ficassem maravilhados e impressionados com o sinal, com aquela expulsão demoníaca. Era algo maravilhoso sim, mas Jesus falou assim, ó, eu quero que vocês tirem o foco disso. Isso que eu estou fazendo aqui é passageiro. E o que vai acontecer comigo é permanente. A minha morte ali e a minha ressurreição é algo que, isso sim, é o que importa na sua vida. Isso sim que vai fazer com que a sua vida nesse mundo ganhe sentido e você viva do jeito que você foi planejado e criado para viver. E para toda a eternidade isso vai ter efeito na sua vida. Não são esses sinais, não são esses milagres, não é coisa que vocês estão vendo aqui, que faz parte de uma parte limitada para provar quem eu sou. E daqui a pouco isso vai parar, como de fato parou na história da igreja. Então Jesus não permitiu que essa multidão de discípulos ficassem maravilhados, impressionados com esse tipo de coisa. Jesus dirigiu a atenção dos discípulos para aquilo que é o mais importante, muito mais importante do que milagres e sinais que ele realizou. O que é importante é Jesus iria morrer, e ele já havia ensinado que morreria para perdoar os pecados das pessoas e dar vida eterna àqueles que crescem nele. Ele iria ressuscitar, comprovando que os pecadores perdoados poderiam agora receber a vida eterna com Deus, o relacionamento daqui para toda a eternidade com Deus e nunca mais serem separados de Deus. Isso, Jesus falou, é nisso que vocês devem focar. Uma igreja bíblica jamais vai enfatizar curas, libertações demoníacas, milagres, porque a ênfase do Senhor Jesus aos discípulos, portanto a sua própria igreja, é a libertação dos pecados e a vida eterna de relacionamento com Deus, isso é, o Evangelho aplicado à vida dos crentes e anunciado aos descrentes. É isso que a igreja vai fazer, se ela é bíblica. Ela não vai ficar focando naquilo que Jesus falou, que não é tão importante assim, que é passageiro e que aquilo fazia parte do seu ministério e dos apóstolos, que quando João morreu, também foi parando tudo isso aí. Jesus falou, é nisso, no Evangelho, que nós precisamos focar, como ele está nos mudando, e anunciar as pessoas para mudar a vida delas também.
Isso é o que importa. Isso que uma igreja e discípulos bíblicos vivem fazendo. Então, discípulo precisa aprender que não importa o que aconteça na sua vida, né? Ou com a sua vida, porque situações de todo tipo vai acontecer com qualquer um de nós, até situações bem parecidas com aqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Isso vai acontecer. Mas isso não é o mais importante, não precisamos ficar focado nisso. O importante é a gente ter certeza de que você creu em Jesus, eu creio em Jesus, e como eu vou continuar, como você vai continuar crendo cada dia, em cada situação, no Salvador e Senhor Jesus, para viver cada dia mais afastado dos seus pecados, porque foi isso que ele veio fazer na sua vida, e cada vez mais apegado às virtudes bíblicas para ter sua vida transformada por Deus. Esse é o foco da vida cristã. Se Deus quiser usar algo especial, num livramento, qualquer coisa que Ele queira fazer, Ele faz, não tem dificuldade nenhuma disso. Mas a ênfase, o que Deus quer que a gente concentre a nossa vida, é ter crido em Jesus e continuar confiando nele cada dia para viver a maneira de Deus. Isso é muito mais difícil, só que isso é transformador. Muito mais difícil. É um trabalho diário, não é? De negar a nós mesmos, de seguir ao Senhor Jesus, de aceitar o sofrimento por sermos cristãos nesse mundo. Isso é muito mais difícil, mas também é limitado. Depois o prêmio chega, certo? Depois a nossa vida vai estar como Deus queria. Mas isso é muito mais difícil e trabalhoso, inclusive para as igrejas, para os membros da igreja e para os pastores é mais difícil. Ficar vivendo e ensinando a viver dessa forma. Seria muito melhor, muito mais fácil. Melhor não seria, né? Melhor é o que Deus falou na palavra. Mas seria muito mais fácil a gente ficar enfatizando coisas assim, olha, que coisa espetacular, e a gente ficar vivendo disso, como se isso fosse a vontade de Deus, e não o dia a dia que está claro na Bíblia que a gente deve viver. Né? Isso muitas vezes é uma distração da vida cristã. Pode acontecer na vida de algum de nós, uma manifestação sobrenatural de Deus para algum propósito que Ele tenha? Claro que pode. Mas ninguém, nem os apóstolos viveram fazendo e vivendo assim. Nem eles. E chegou um momento que nem os próprios apóstolos faziam as mesmas coisas que eles faziam lá no comecinho da igreja. A gente tem que entender. E é engraçado como a gente, às vezes há uma ênfase nessas coisas, mas não há a mesma ênfase em entender que isso aqui foi cessando ao longo da história da igreja. Porque foi tornando totalmente irrelevante para a vida dos cristãos, na sua vida normal, comum, no dia a dia com o Senhor Jesus. Mas, infelizmente, isso ainda chama atenção muito mais do que aquilo que Jesus falou que devia chamar a nossa atenção, que é o Evangelho sendo vivido todo dia na nossa vida e a gente, por meio da nossa vida, ajudando outras pessoas a encontrar e a viver com Jesus também. Será que vai ter algum prêmio? Será que vai ter algum galardão para aqueles que operaram milagres nesse mundo? Está na Bíblia isso? Nunca vi na Bíblia lugar nenhum. Mas está na Bíblia que aqueles que, por exemplo, lá em Provérbios fala aqueles que conduzirem muitos à justiça, vão ser premiados. Não é? Aqueles que tiveram uma vida reta, aqueles que mais queriam ter uma vida parecida com Jesus, receberão prêmios por causa disso. Isso é o que vale. Não é? É nessa corrida que a gente está inscrito. Não é na corrida se mais coisa sobrenatural, as coisas acontecem. Deus não colocou isso na nossa vida. Então a gente precisa aprender que a gente vai viver cada vez mais apegado àquilo que Deus falou que deve ser a nossa vida. Aquela obediência que a gente às vezes acha que não faz tanta diferença, é naquilo que a gente deve viver e continuar agradando a Deus. Não é nas grandes coisas, realizações que a gente acha que são grandes, porque muitas vezes, infelizmente, elas têm a ilusão de nos exaltar. Mas aquela obediência diária que só Deus e você conhece, que é no dia a dia, que faz a vida ser difícil ali, mas você
e recebendo a mudança do seu caráter para ser como Jesus, é isso que Deus está fazendo na nossa vida. Quando a gente perde isso de vista, a gente vai tentar achar qualquer outra alternativa. Qualquer outra coisa, como se houvesse atalho, como se houvesse uma solução mágica para que eu não sofra, ou para que as coisas que eu quero aconteçam na minha vida. Um tipo de tentativa de manipulação de um Deus que não pode ser manipulado por nenhum de nós. Nunca, nunca, nunca vai ser. Isso é ilusão, isso é engano. Discípulo não deve viver preocupado principalmente com soluções passageiras para aquilo que ele sente ser melhor para ele, mas em aprender a lidar biblicamente com as aflições passageiras dessa vida, a fim de mostrar Deus em sua vida, porque é assim que seu crescimento acontece e se torna visível perante crentes e descrentes. Por exemplo, esse trecho aí, Paulo está falando esse trecho aos Coríntios, mostrando como a vida dele, o comum da vida dele, sendo muito fiel a Deus, não é? Era viver sendo preso, sendo humilhado, sofrendo, sendo privado de coisas até de necessidades básicas, que às vezes ele tinha essa privação. Enfim, o grande apóstolo Paulo, que saiu de uma posição bem confortável como fariseu, né, encontrando a Cristo, percebeu que essa vida que Deus escolheu para ele, e até usá-lo como apóstolo, como exemplo do que significa sofrer pelo nome de Jesus, porque foi parte do seu chamado na própria salvação que ele recebeu, ele encarou como sendo a vida cristã normal isso aqui. Porque isso proporcionava para ele as lutas que ele com certeza tinha no coração, mesma coisa que a gente com as suas emoções, o sofrimento, a dor física, a dor de separar das pessoas, a dor de se despedir e nunca mais ver as pessoas que você ama, a dor de perder coisas, de perder privilégio, de perder sustento, perder tudo. Foi encarado por Paulo como sendo a vida cristã normal, como sendo a ferramenta de Deus para torná-lo cada vez mais conforme a pessoa que ele mais queria se tornar, que era Jesus. Não tinha nada errado acontecendo na vida dele. Por isso ele escreveu uma coisa dessa. Fala, mas se somos atribulados, e ele sabia o que era ser atribulado, é para o vosso conforto e salvação. Fala, minha vida serve para isso. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Percebe? Vida cristã que eu tenho normal, e vocês também. Porque ele precisava ensinar, porque para os coríntios era uma coisa meio anormal. Ele falou, não, é normal, eu estou sofrendo, Deus traz consolo, Deus traz ânimo, Deus me fortalece, me ensina, e a mesma coisa para vocês. É assim que vive. E eu estou aqui, inclusive, como exemplo, ele está falando, para que vocês fiquem animados, porque eu não estou destruído, eu não estou desanimado de Jesus, nada disso. Eu estou aqui para mostrar que, se alguém faz isso em alguém como eu, vai fazer em vocês também. E no versículo 12, ele coloca, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Mas eu não vivo nessas coisas porque eu sou bom, porque eu sou capaz, porque eu tenho uma ideia boa, eu tenho uma inteligência, assim, eu vivo nisso aqui dependendo de Deus o tempo todo. Com santidade, ou seja, vivendo uma vida separada para realmente agradar a Deus. E sinceridade, é isso que eu quero realmente. Eu não estou enganando ninguém. Eu não estou fingindo que eu sou um discípulo. É isso que eu quero viver e de fato eu vivo assim. Não na minha sabedoria, mas com todo o recurso da graça de Deus está disponível para mim e está disponível para vocês também. Paulo está explicando ali. Então, como igreja, cada vez mais temos que aprender a aplicar a palavra de Deus às nossas vidas, é o evangelho funcionando, e às vidas das pessoas, para que todos aprendam que foram criados por Deus para viverem
para Ele, por meio do poder que sua palavra tem de lidar com cada aspecto da nossa vida, a fim de chegarmos ao objetivo máximo da nossa salvação nessa vida, que é a nossa semelhança a Cristo. É isso que o próprio Paulo escreveu, Filipenses 3, 13 a 15, não é? Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. É isso que motivava a vida de Paulo. Uma coisa só, não um coração dividido, não Jesus mais alguma coisa, mais o mundo, mais uma coisa escondida que eu quero para mim. Não, 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 não. Uma coisa eu faço com a minha vida, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Ele falou qual é a lista que ele esquecia, todos os seus privilégios, lá no começo do capítulo 3, toda a sua posição, todos os recursos, o conforto, as pessoas gostarem dele porque ele fazia o que elas queriam que ele fizesse. Tudo isso aí, a minha religiosidade, tudo que para mim garantia a vida que eu achava melhor para mim, falou, considerei tudo como refúgio, como esterco do dia que eu ganhei Jesus para frente. Valia mais nada para mim essas coisas, ele fala. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, ou seja, para a vida que Jesus propôs para ele, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu prossigo para aquele alvo. Qual é o prêmio? Qual é a coisa mais importante que nós vamos ganhar por termos sido chamados por Deus para sermos dele? Qual é a coisa mais importante que você vai ganhar na tua vida? Sua semelhança a Jesus. Porque esse é o nosso problema, nós não somos como Jesus ainda. Nosso caráter é totalmente deformado, distorcido do que devia ser. Mas quando nós formos, isso vai ter o maior valor para nós. Só que para Paulo viver como ele vivia, ele falou, é nisso que eu foco agora. Não é lá na eternidade. Eu vivo focado nisso agora. Eu não estou preocupado com o que eu estava preocupado antes de conhecer Jesus. Eu estou preocupado como é que eu vou me tornar parecido com Jesus. Ele é meu prêmio. Ele é o que eu quero mais. Entende? E se não for esse o único foco do cristão, ele vai quebrar muito a cara nesse mundo aqui. Ele vai estragar muito a vida dele até entender que é para isso que Deus te salvou. Por isso que ele continua no versículo 15, todos pois que somos perfeitos ou maduros, ou temos compreensão correta das coisas, tenhamos este sentimento, essa atitude. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Por isso que ele está escrevendo uma carta para aqueles irmãos. Você não pensa assim, você precisa pensar, Paulo está falando. Você não vive assim, você precisa viver. Não importa o que se atinja nessa vida, se não for ser parecido com Jesus, vai ficar tudo para trás. Se não cooperar para esse alvo, vai queimar tudo, pode ter certeza. Pode ser aplaudido, pode alcançar o que você quiser, vai virar pó. Porque aquilo não teve nada a ver com o único alvo que Deus tinha para a nossa vida. Não vai valer nada. É perda de tempo. Perda de tempo significa perda de vida. Perda de vida. Perda de prêmio depois. Perda de satisfação quando estivermos diante do nosso Salvador, que pode ser daqui a 1 minuto. É muito bom a gente pensar nisso junto. Então, para isso, a nossa semelhança a Ele, a Jesus, tem que ser de verdade o nosso único objetivo, fazendo com que todas as nossas ideias, todas as nossas ações, os nossos interesses, nossas palavras, sejam de verdade evangélicas, não no sentido errado que está usando, mas seja evangélico assim, ó, o evangelho me ensina nessas coisas, o meu interesse, as minhas ações, minhas ideias, minhas palavras, tudo isso tem que trabalhar para alcançar e viver para esse único objetivo. Se o evangelho não está mudando uma área que eu preciso, ele precisa entrar lá e mudar. Precisa, porque é assim que eu vou alcançar esse objetivo. É dessa forma a nossa alegria vai ser completa.
porque se torna uma alegria num Deus imutável. Mutável no seu caráter e imutável naquilo que Ele prometeu fazer conosco e faz todo dia. Se a gente cooperar, a gente até percebe. Né? E quando a gente não coopera, a gente percebe que Ele está nos corrigindo também. É isso que Jesus falou, por exemplo, João 15. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Irmãos, como cristão, a gente tem que tomar bastante cuidado, para que a nossa alegria não seja igual a dos crentes, que se alegra quando as coisas são do jeito que ele quer, que se alegra quando acontecem coisas, acontecem situações que ele prefere. Isso não precisa de Jesus na nossa vida, isso aí não precisa. A alegria do cristão está em: eu estou vivendo com Deus, eu confio nele a ponto de obedecê-lo. O Evangelho está me ensinando o que eu vou arrancar, e de fato eu arranco fora aquilo que não presta para mim, que Deus falou na Bíblia que aquilo é ruim, e eu substituo com aquilo que Deus falou, aquela virtude, aquilo que é bom. Não porque eu quero impressionar os outros, mas porque eu quero ser parecido com Cristo. Porque Ele é a pessoa mais importante para mim, porque eu quero agradá-lo, ainda que eu desagrade as pessoas, não importa isso. Então Jesus falou, se isso acontecer, você vai inclusive experimentar cada vez mais o amor de Deus na sua vida, essa segurança que não importa o que aconteça, Deus vai cuidar de você, você está na mão dEle, e Ele sabe disso, e você vai saber cada vez mais. E você vai ter alegria nesse relacionamento que não muda. Percebe? Deus está fazendo isso para que o nosso gozo, nossa alegria mais profunda e maior seja completa. Então, é uma forma da gente se avaliar. Como cristão, preciso pensar. Quando eu fico muito alegre, é pelo quê? O que eu saio pulando de alegria? O que é o motivo dos meus testemunhos mais felizes? É pelo que Deus está fazendo na minha vida, realmente? Ou por coisas, até bênçãos que eu estou recebendo dEle, né? Se é bênção, cuidado. Às vezes até o que a gente chama de bênção, muitas vezes é um presente de grego do diabo. Né? Mas porque eu quero, eu gosto daquilo, para mim parece a melhor coisa. Ai, que legal, que Deus fez. Verifica se aquilo, como é que aquilo está cooperando, como é que te ajuda a ser mais discípulo, negar a você, seguir a Cristo. Aí você pode avaliar. E pode até utilizar, se for uma bênção verdadeira, vai utilizar do modo certo, para a glória de Deus. Se não, o foco está no eu. Não vai adiantar nada, só prejuízo no final das contas. Paulo escreveu em Filipenses 1,18, todavia, que importa? Essa pergunta tem a ver com o quê? Onde Paulo estava quando escreveu isso? Preso, uma penitenciária romana. Qual o crime que ele cometeu? Falar de Jesus. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto daqueles que querem me trazer algum prejuízo aqui dentro, causar ciúme em mim e falar, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Por quê? Porque Jesus estava sendo anunciado. Se ele estava preso, a vida dele não interessava muito para Paulo. Ele sabia, ele levava a sério aquele chamado de Atos 20, 24, lá, que ele recebeu, que ele falou para a igreja de Éfeso, falou assim, ó, sabe para que serve a minha vida? Serve para anunciar o evangelho que eu recebi do Senhor Jesus. E o Espírito Santo já me avisou que o anúncio do evangelho vai me levar para uma vida cada vez mais difícil nesse mundo aqui. Eu já sei e aceito isso de bom grado. Eu quero, eu gosto disso. Eu gosto porque o Jesus quer isso para mim. Por isso.
Não é porque eu gosto de sofrer. É porque o Senhor Jesus que me ama escolheu essa vida para mim e eu confio nele. Está tudo certo. No relacionamento ali depois, no final do livro de Filipenses, né? Antes de tratar uma situação de desavença entre duas irmãs, ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Ou seja, nesse contexto, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, talvez digo, alegrai-vos. Se não permitir que uma coisa entre vocês, que uma coisa que pode ser resolvida biblicamente vai afastar vocês da vida do Evangelho, não. Continua vivendo da forma que vocês foram ensinadas, acerta as coisas. Alegrai-vos no Senhor sempre, porque é isso que Ele quer para a nossa vida. Percebe? Contextos difíceis, Paulo preso, conflitos entre pessoas, ele fala assim, ó, a alegria do cristão não está na situação, está no fato dele aplicar o Evangelho à vida dele e perceber que Deus vai cuidar dele fazendo isso. Outro versículo conhecido, né, outro trecho, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Paulo fala à igreja, me façam ficar alegre com vocês, irmãos, Paulo está falando, de modo que vocês pensem a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, a mesma atitude. E que atitude é essa? Nada façais por partidarismo ou vanglória. Não vivam tentando se exaltar, não vivam tentando aparecer, não vivam tentando ser aceito pelos outros, mas façam as coisas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Não é assim que Paulo vivia? Ele era triste por causa disso? Agora você vê muito cristão, quanto mais vivendo para si, pior fica tudo. No final, acaba se metendo ou no misticismo religioso, que não serve para nada, serve para destruir sua vida, ou numa clínica psiquiátrica lá, porque perdeu completamente a noção de que era Deus na sua vida. Agora, Paulo, que vivia tentando ajudar as pessoas e gastando a sua vida para com as pessoas naquilo que Deus falou que ele devia fazer, não que as outras pessoas querem, mas aquilo que Deus quer para elas, Paulo tinha alegria permanente na vida dele. A alegria não estava, ele nem tinha coisas muitas vezes para se apegar, para sentir bem, sentir seguro, mas aquela alegria era parte da sua vida. Então o foco está no Evangelho, naquilo que é mais importante. A alegria completa não está em conseguirmos aquilo que achamos que é melhor para nós, nem mesmo coisas que são até aprovadas por Deus na Bíblia, como uma boa condição de vida, bom casamento, filhos que andam com Deus, bom emprego, o exercício das suas habilidades, as nossas amizades, nossa reputação cristã perante os outros, pode colocar muita coisa nessa lista aí. Não está nessas coisas a nossa vida, porque tudo isso é instável e pode mudar num instante. Elas mudam. A alegria completa está em Deus ser o nosso único bem verdadeiro. Deus ser a nossa segurança e confiança inabalável ser Ele mesmo, enquanto somos transformados pelo Espírito Santo, por meio da obediência à sua palavra, à sua semelhança, porque é em sermos semelhantes a Ele que se encontra a nossa certeza, o nosso destino, esse é o nosso padrão, é para lá que nós estamos indo. Encontra também a nossa segurança espiritual. Nenhum cristão, por mais sofrido e por mais sofrimento que ele enfrente nessa vida, ele nunca vai deixar de ter segurança espiritual se ele está sendo transformado a ser parecido com Jesus. Agora, o cristão que não está vivendo dessa forma, não está vivendo para isso, qualquer coisa já é fácil evidenciar, é fácil entender na vida dele que a sua vida espiritual não vale para muita coisa, que facilmente ele é derrubado,
Porque ele não está na rocha, lembra que Jesus falou em Mateus 7? Ele está firmado nele mesmo, ele está firmado nos outros, ele está firmado em coisas que mudam. Isso acaba, isso é derrubado, isso vai embora. Não tem segurança nisso. A sua segurança emocional é a mesma coisa. É em Jesus, é em Deus que se encontra a sua segurança emocional. É em Deus que se encontra a sua segurança mental. Quando todas as circunstâncias mudam, quando pessoas mudam em relação a nós. O cristão que está se tornando parecido com Jesus, e é só isso que ele quer, o Evangelho aplicando, praticando na sua vida todo dia, é isso que ele vai falar no final. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para conhecer o poder da sua ressurreição, para conhecer a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para isso, prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Jesus me conquistou para ser dele e para ser parecido com ele. E qualquer coisa que não ajuda a isso, está prejudicando você. Algumas aplicações para a gente pensar. Como tem sido o seu anseio por aprender cada vez mais a palavra de Deus, a fim de ser transformado por ele, pelo Senhor Jesus. O anseio. É isso que você mais quer? Como tem sido sua dedicação? Se há anseio, há dedicação, tem que haver. Em relacionar a palavra às diversas situações de sua vida durante a semana, durante o seu dia a dia. O Evangelho tem que funcionar lá para nós, todo dia. Tem que ver o que Deus quer, o que Ele está fazendo na minha vida, o que Ele quer me transformar, e fazer o ajuste, e corrigir. Por isso, que mudanças você tem feito em sua vida por causa de alguma verdade bíblica que você tem ouvido. Não é? Como o Evangelho tem transformado e satisfeito aquilo que você deseja, transformado o que você deseja, o que você pensa, fala, faz e sente. Como ele tem transformado e como ele tem sido satisfação nessas coisas também. Porque se não é, não tem transformado. Como sua tristeza pelas coisas difíceis que acontecem a você tem sido substituída pela alegria da certeza eterna do que Deus significa para você e do que Ele está fazendo na sua vida. Perguntas que ajudam a gente a pensar durante a semana, a colocar as coisas que a gente passa, talvez as coisas, uma ou duas coisas bem difíceis que a gente está vivendo em algum momento, mas colocar à luz dessas perguntas. Perceber assim como o Evangelho está ou não está funcionando e o que eu devo fazer para ele funcionar como deve na minha vida, na sua. A gente vai ter o tempo agora da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, ela também ensina que o Evangelho transforma a nossa relação com Deus e com os outros. É a continuação, não é? Pierre pregou um tempo atrás uma mensagem enfatizando isso também. Mas lá em 1 Coríntios 11, se quiser abrir a tua Bíblia, está lá, o texto também está projetado aí. 1 Coríntios 11, 17 a 34, ali está mostrando como é que o Evangelho não estava funcionando como devia na vida daqueles irmãos e como devia estar, como devia fazer para corrigir. 1 Coríntios 11, 17 a 34, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. Eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis.
porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, ou seja, eles eram egoístas e egocêntricos, e não se importavam com o outro. Na ceia, quando deviam confessar pecado, mas continuavam pecando. Cada um tomava antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, e ninguém se importava com isso, porque eu estou tomando a minha ceia, então estou achando que Deus está me abençoando, estou feliz. E quem tem fome, ao passo que há também quem se embriague. Vivo como eu quero, e Deus me ama mesmo assim. Não tendes porventura casa onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais que nada tem? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. E por que Paulo não louvava? Porque estava errado? E porque havia um motivo muito nobre, o motivo mais importante, que ele fala em seguida. Porque sabe, ele falando, irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Esse momento aqui, que nós celebramos, a ceia do Senhor, deve estar na nossa mente, Paulo fala aqui, que eu recebi do Senhor o que vos entreguei, que o Senhor Jesus, é um momento solene, é um momento de contrição, é um momento de avaliar a vida, é um momento de botar a perspectiva do que eu estou vivendo, à luz do que o Senhor Jesus fez por mim, por você. Ele, o Senhor Jesus, não é? Na noite em que foi traído, não ficou emocionalmente lá, então agora eu não sei o que eu vou fazer. Não. Na noite que foi traído, continuou fazendo exatamente o que o Pai falou para ele fazer. Por nós. Tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: vai acontecer isso daqui a pouco. Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. É baseado nisso que vocês vão ser reaproximados do Pai e vão viver com o Pai para sempre. Porque eu vou entregar minha vida e vou morrer por isso. Por vocês. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E Ele virá, irmãos. Por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu, será culpado do corpo e do Senhor, e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Falou, se vocês, coríntios, qualquer um de nós não pararem de viver no pecado, viver desprezando o que Jesus fez, desprezando um ao outro, desconsiderando o que Jesus fez entre nós, vocês vão ser julgados de maneira severa, Paulo está falando. Como alguns estavam acontecendo ali naquela ocasião. Examine-se, pois quem comer e beber sem discernir o corpo, sem entender que isso aqui é muito, muito importante, estamos reunidos aqui, e relembrados do que Jesus fez por nós, come e bebe juízo. É mais ou menos parecido com aquele pessoal que estava na cruz ali, e zombando, e falando de Jesus, desce daí, caia sobre nós o sangue de Jesus. Quer? Não passou nem aquela geração, o Império Romano já veio e arrebentou tudo ali. E continua até hoje tomando na cabeça, porque o povo de Deus fez aquela afirmação. Eu não quero. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, ou seja, que morreram mesmo. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Tem algo para a gente pensar, se avaliar como é que o Evangelho está mudando, até mesmo a minha consideração, como eu vivo em relação a Deus e a todos aqui. Porque senão eu posso experimentar um lado de Deus que não vai ser bom.
o Deus vingador e o Deus que a Bíblia fala em Hebreus, terrível coisa é cair nas mãos desse Deus vivo, ele está escrevendo num contexto para crente. Porque o descrente já está condenado, porque não creu no seu Jesus. Então gaste esse tempo pensando na sua própria vida, não na do outro, na sua vida. Examine-se a si mesmo, combine com o Senhor, baseado no que você ouviu na mensagem, na questão da ceia também, que é a continuação disso. O que precisa acontecer? O que precisa mudar? Gasta um minuto fazendo isso. Mas que não seja só esse minuto. Continue durante a semana. Queria chamar para nos ajudar aqui o Ronald, o Samuel, Leandro e Gui, para ajudar a distribuir os elementos.
Essa ceia é para todo aquele que conhece o Senhor Jesus. Em algum momento da sua vida, você, pela obra do Espírito Santo, se enxergou como pecador do jeito que a Bíblia fala que você é, que eu sou também. E você, reconhecendo pecador, afastado de Deus e afastado eternamente, você também, pelo Evangelho, enxergou em Cristo Jesus o único Salvador, o único que pode reconciliar o homem a Deus. Se você fez isso na sua vida, se você confiou, confessou os seus pecados a Ele, concordou que Ele morreu na cruz por você, para perdoar, para dar a vida eterna de relacionamento com Deus para sempre, você deve participar dessa ceia. Essa ceia não é restrita à nossa igreja. Se você está inclusive nos visitando, você pode participar também. Se você é um cristão, você participa. É só examinar a si mesmo, acertar a sua vida com Deus, o dia a dia que a gente vai se sujando no pecado, uma vez que você já foi lavado pelo sangue do Senhor Jesus de maneira definitiva, você pode participar. Existe alguém aqui, alguém foi omitido e gostaria de participar? Levanta a mão, por favor. Não? Ok. Então vamos agradecer a Deus por esse momento. Vou pedir para o Leandro orar para nós. Senhor, querido Deus e Pai, nós te louvamos pelo dia de hoje, por esse momento, Pai, que a gente tem a oportunidade de se reunir como igreja, Pai, para estar ouvindo, aprendendo e meditando cada vez mais a palavra do Senhor. Pai, eu te agradeço porque esse momento só é possível graças ao amor do Senhor que foi revelado no Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque se não fosse pelo Senhor Jesus, nós não estaríamos aqui e estamos aqui, Pai, mesmo não sendo merecedores, e que isso traga cada vez mais alegria e gratidão ao nosso coração, Pai, que a gente possa estar meditando durante a semana em tudo que foi pregado aqui hoje pelo pastor Maurício, Pai, que o Espírito Santo do Senhor, Pai, nos conduza a uma vida santa, a uma vida que busque realmente querer aprender mais do Senhor, buscar mais ao Senhor e procurar vivendo realmente para a honra e glória do Senhor, Pai. Obrigado, Pai. Louvo ao Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é maravilhoso e somos gratos ao Senhor, Pai. Que o Senhor continue abençoando o nosso dia, que o Senhor continue abençoando esse nosso momento de comunhão, Pai, como igreja que o Senhor comprou pelo seu sangue, e que a gente possa, Pai, levar a Tua palavra, Pai, o Evangelho para o mundo que ainda não te conhece, Pai. É o que eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos comer o pão, beber o cálice, exaltando o nosso Senhor Jesus. Amém? Os irmãos vão recolher o cálice também. Nosso intervalo agora.